Quais são os requisitos, como que eu vou saber quando que cabe ou não o acordo de não persecução penal? A gente já vai falar se vale para processo em andamento, qual que é o momento, retroage, não retroage, a natureza da norma, a gente vai falar de tudo isso, que talvez sejam os temas que estão dando mais polêmica hoje, com bastante conflito aí de posicionamento, inclusive preocupante porque a gente está vendo que os profissionais do direito estão um pouco inteirados com essa ferramenta nova, tá bom? Qual que é a redação do artigo 28A? Se vocês tiverem aí, acompanhem comigo. Se não tiverem, eu vou fazer a leitura aqui devagar e a gente vai fracionar a cabeça do artigo 28A para que a gente veja, alguns problemas e entender, quando que cabe a proposta pelo MP do acordo de não persecução penal, do ANPP. Artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento. Tá? Guardem isso que já eu vou perguntar sobre o momento de ofertar o acordo de não persecução penal, que é uma das polêmicas. Então, a redação começa assim: não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado, outro problema, confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal. Essa infração ela deve ser sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos. Eu não estou falando da máxima, lembrem disso também. O Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que suficiente, desde que seja necessário para a reprovação e prevenção do crime, aplicando as seguintes condições. Essas condições que vêm a seguir, elas podem ser cumuladas, colocar todas as condições, e o promotor pode escolher algumas condições de acordo com o caso concreto, certo? Vamos lá, fracionando o caput do artigo 28A. Não sendo caso de arquivamento. O que eu posso ter em mente aqui? Qual que é o momento para oferecer o acordo de não persecução penal? Tem muita gente boa falando que isso já pode ser feito na audiência de custódia, por exemplo. Na audiência de custódia, eu sei se vai ser o caso de arquivar ou não arquivar. Me parece que eu, se fosse advogado, me parece um pouco delicado. Já na audiência de custódia, no começo da investigação, o acusado aceitar fazer um acordo que no curso da investigação pode ser que não tenha prova suficiente sequer para denúncia. Então, me parece que quando a lei prevê, e não sendo caso de arquivamento, está dizendo que eu tenho que ter indícios bastante razoáveis da prática de crime. Tá? Só por aí eu já tenho um argumento forte para que esse acordo não seja proposto no comecinho, lá no flagrante, no comecinho do inquérito. Porque a lei fala que não sendo o caso de arquivamento. Tá? Ou seja, eu tenho que ter provas mínimas produzidas ao longo do inquérito. Segundo ponto quanto ao momento, que é uma das polêmicas que já estão surgindo. Aonde que está previsto esse dispositivo? O professor acabou de falar aí, artigo 28A. Se vocês pegarem o Código de Processo, vocês vão ver lá que ele está dentro do capítulo, do subitem lá, que fala da ação penal. Ou seja, o procedimento tramitou, o inquérito tramitou. Quando chega o inquérito para o promotor vai analisar se precisa de mais diligência e devolve para a polícia. Se é o caso do arquivamento, e decide pelo arquivamento. Hoje, como o 28 novo está suspenso, mas ele poderia decidir pelo arquivamento, o juiz homologaria ou manda para o PGJ, para o PGR, quando discorda, ou oferece denúncia. Ou seja, a gente já teve o inquérito. O artigo 28 está bem claro, ele é para ser utilizado quando já teve investigação, certo? Ou seja, é nesse momento que o promotor vai analisar se pode propor o acordo de não persecução penal ou não. Mas a gente se usar lá na audiência de custódia, lá no comecinho, já resolve tudo. Ele foi preso em flagrante, tem provas robustas ali, tanto é que gerou uma prisão em flagrante. O promotor propõe um acordo. Quer fazer o acordo, já resolve ali, mata no começo, um procedimento a menos, mais rápido e tal. Tudo bem, as intenções são ótimas, mas me parece que não é o que está previsto na lei. Tá? Respeitando o entendimento diferentes, eu sei que já tem casos que foram feitos em audiência de custódia em vários estados, mas me parece que não é isso que está na lei, tá certo? E tem um risco à defesa do acusado, porque pode ser que lá na frente, ao longo do inquérito, se descubra que não foi ele, se descubra que não tem provas que aquilo foi crime,
Tem provas robustas que ele agiu, né, sob o manto de uma excludente, ou seja, ele não ia ser denunciado às vezes, e daí? Né? Mas se ele fizer o acordo, para tudo, não vai ter investigação. Se ele fizer o acordo no comecinho, não vai ter investigação. Tá? Pelo outro lado, também pode ser danoso. Por quê? Vamos supor que aquele acusado faz um acordo, fica lá 1 ano, 2, 3 anos durante o acordo, começa para, até revogar, uma comarca com muito processo e tal, revogou o acordo. O que vai acontecer? Não tem inquérito. O acordo descumprido gera continuidade do processo. Quando ele é feito lá no comecinho, a gente não vai ter inquérito. E daí? Aí depois de 1, 2, 3 anos, a polícia vai investigar o fato. Pense em um acordo de não persecução penal por causa de um furto à residência, por exemplo. Aí ele faz o acordo, 1 ano, 2 anos depois descumpre, né? Vamos supor, 1 ano depois. Aí 1 ano depois a polícia vai começar a investigação. Aí vai ter dificuldade para achar a vítima, que às vezes mudou de endereço. Às vezes não fez busca por testemunhas, né? Porque o acordo foi feito lá no comecinho. Não foi feito o exame de local, não foi feito o exame pericial, não foi feita a avaliação, não foi feito nada, né? E daí 1 ano depois, né, vai começar uma investigação completamente deficitária. Para o acusado pode até ser interessante, mas eu estou mostrando, né, todos os lados da moeda. Para a sociedade, né, para o sistema jurídico como um todo, isso pode gerar descrédito lá na frente. Tá? Então, meu posicionamento, acho que o acordo de não persecução penal, como está no artigo 28A, o lugar que ele está inserido lá no Código de Processo, legalidade, eu tenho um procedimento, eu não posso ter o Código de Processo Penal do Mário, o Código de Processo Penal do Afonso, do Paulo, do Pedro, não. Código de Processo Penal, aplicabilidade nacional. É para ter segurança, previsibilidade do sistema. Se cada um começa a fazer de um jeito, vira bagunça. Tá? Então, essa é a minha crítica. Mas fica aqui a informação para vocês que tem gente dizendo que pode fazer na audiência de custódia. Já trouxe os riscos, né, de fazer na audiência de custódia. Tá? Outra situação peculiar aqui, não está expresso na lei. A resolução 213 de 2015 do CNJ, ela reforça a ideia de que a audiência de custódia é só para o juiz ter contato com o acusado. É só para que o juiz saiba das condições da prisão, se o acusado passou por algum excesso. Tá? Não é para tratar do fato concreto, ou seja, como é que eu vou exigir confissão, vou falar sobre os fatos, vai ter um acordo sobre a pena que ele vai cumprir na audiência de custódia, quando não pode fazer nada disso. Né? Então, vejo que eu tenho mais um problema. Tá? Então, pensando do lado do advogado, o promotor propõe um acordo na custódia. O advogado diz, não, mas não é agora, não é a hora, né? Não interessa fazer agora. Pode ser que a gente queira fazer, daqui a pouco. Daqui a uns meses, daqui a 1 ano, quando tiver todo o inquérito, a gente vai analisar se vale a pena ou não. O promotor deve marcar daí uma audiência no MP, ouvindo a vítima, inclusive para saber, a gente vai ver que um dos requisitos é reparar o dano à vítima. Vai ouvir o acusado nessa audiência, na presença do advogado, e compor, fazer um acordo. Tá? Essa é a forma pensada, é a forma que está na lei. Tá? Ah, mas eu prefiro fazer lá no começo. Tudo bem, né? Mas será que é o que está na lei? Me parece que não. Quanto à pergunta aí da Janine, se o advogado pode provocar o MP a fazer o acordo, me parece que deve, tá? Principalmente para aqueles casos, a gente vai falar da retroatividade, por exemplo, né? Para aqueles casos já em andamento, me parece que o advogado deve provocar, explicar a situação que se enquadra aos requisitos e pedir para o promotor analisar isso, tá? A gente já volta nesse tema aí. Tá bom? O que me parece que não é justificável, como eu já vi algumas pessoas falando, não, o advogado tem que se antecipar, já apresentar o acordo para ver se o promotor aceita já com os termos do acordo. Não façam isso, tá? Se fizer isso, pode ser que o promotor não goste, vai fazer um acordo pior para o seu cliente depois. Eu acho que o objetivo não é esse, tá? Cuidado para não defender teorias aí, né, casuístas, de acordo com a profissão de cada um. Eu quero valorizar a atuação do advogado, mas aqui a gente está falando de uma prerrogativa do MP, tá certo? Então, vejo que a gente começou a falar das condições, dos requisitos, tá? Vejam o tamanho de informações que a gente vai ter que buscar aqui. Então, quanto ao momento, tá? Tem toda essa polêmica, toda essa celeuma, me parece que o momento legal é ali, antes da denúncia,
finalizando o inquérito, com essas ressalvas que eu já fiz. Segundo ponto, qual que é um requisito exigido? O acusado tem que confessar o crime. Professor, por que tem que confessar o crime? Pois é, não sei. Se fosse plea bargain, nenhum, por quê? Tem que confessar, porque vai ser feito um acordo, ele vai ser condenado no sistema americano. Inclusive, a pena privativa de liberdade, ele pode ficar preso com base nesse acordo. No nosso sistema, não. No nosso sistema, é um acordo, e se descumprir, o que vai acontecer? Chegaram a ver isso? Descumpriu, vai ser preso? Não. Descumpriu é igual a suspensão. Retoma o processo, volta a correr um processo. Tá? Então, no caso de descumprimento, eu vou ter processo. Se eu estou fazendo um acordo para não ser condenado, para sequer ter o processo, para que exige minha confissão? Tá? Similar ao que tem lá na suspensão condicional do processo. Para quê? Qual que é a razão disso? É que a redação foi pensada para o plea bargain. Ela foi adaptada para a jabuticaba nossa, foi adaptada para um sistema, para um instituto próprio nosso. Mas ficou a tal da confissão formal e circunstanciada, ou seja, dando detalhes do fato, as circunstâncias que foi praticado, o que foi feito com o bem, como que entrou no imóvel e etc, etc. Tá? Então, me parece que exigiu maiores informações pensando numa condenação. Tá? Isso vai gerar uma sentença condenatória, mas não foi isso que aconteceu, mas a redação foi mantida. Tá? Ah, professor, mas então tem que tirar essa confissão, né? Eu posso pedir para tirar. Pode, como advogado, pode, mas me parece que o promotor não vai perder essa. Né? Ele vai dizer, está na lei, a lei diz que tem que ter a confissão, tem que trazer detalhes do fato, se não fizer a confissão, não tem acordo. Tá? Então, vai ser difícil conseguir fazer o acordo sem confissão. E a gente tem mais um problema, porque essa confissão, esse acordo, essa homologação, seria tudo com juiz de garantias. Lembram? Que a gente já falou em outros encontros aqui, em algumas postagens menores. Juiz de garantias está suspenso. Ou seja, isso vai tocar, esse procedimento vai correr com o juiz do processo, da vara criminal, da comarca pequena lá, vai ser o mesmo juiz criminal. Então, essa confissão vai chegar para o juiz. Aí ele descumpre, vai começar um processo que ele já deu detalhe, já confessou, já fez tudo. Né? Ah, mas vai poder usar isso para uma condenação depois? Me parece que não. Tá? Me parece que não. A minha preocupação é com o efeito psicológico. Né? O juiz está sabendo na condenação, está sabendo da confissão detalhada e tal, do descumprimento de um acordo. Né? Tudo isso acaba influenciando, né? Psicologicamente, até inconscientemente, o juiz que vai estar predisposto a ser mais rigoroso numa situação dessa, tá bom? Mas vamos lá, vamos adiante, que é bastante informação. O crime não pode ter violência ou grave ameaça. Tá? Me parece que quando a gente fala em grave ameaça, está bem claro, né? Não pode ser, no caso de um roubo, mesmo que simples, né? Porque a gente vai ver a pena mínima tem que ser até 4 anos. Não pode ser numa lesão corporal grave, né? Por exemplo, eu tenho uma pena mínima de 1 ano, não, mas espera aí, mas teve violência física, né? Quebrou uma pessoa, machucou muito uma pessoa, tá? Então, em situações de violência e grave ameaça, não cabe, tá? E outra condição é a pena mínima até 4 anos. Vejo que aqui encaixa muita coisa. Aí eu tenho delito de trânsito, crime ambiental, contravenções penais como um todo, tráfico privilegiado, a gente vai ter uma discussão, vamos deixar isso para depois, principalmente por causa do limite, né, para 4 anos, porque a pena mínima do tráfico é 5. Tá? O privilegiado tem a redutora, né, a minorante, da causa especial de diminuição lá do parágrafo 4º. Esse a gente vai falar depois com mais calma. Tá? E situações de crime culposo, um homicídio culposo, por exemplo. Tem violência? Será que é essa violência que o legislador não quer? Ou não é uma violência dolosa? Homicídio de trânsito, o culposo, né? Claro que se for o dolo eventual, dolo direto, dolo indireto, aí não, mas o homicídio culposo de trânsito. Né? E daí? É essa a violência que o legislador quis vetar? A violência culposa? Me parece que não. É o crime violento, aquela pessoa violenta, perigosa, que não dá para fazer um acordo. É um caso que interessa para o Estado, interessa para o direito penal buscar, apurar melhor
e aplicar medidas mais severas se for o caso, tá? Então, me parece que aqui a gente tem a vedação para violência ou grave ameaça, claro, né, de forma dolosa, crimes realmente praticados com a intenção de utilizar essa ferramenta para praticar o crime. Então, o limite na pena mínima de 4 anos, e daí vai ter as condições, tá?